Será que os juros cairão junto com o mercado? Essa é a maior questão. Então, na sexta-feira, o presidente do Fed, o Jerome Powell, disse: o tempo chegou para que a política monetária se ajuste. Então, vamos baixar aqui as taxas de juros, né? Entender um pouquinho sobre isso, porque isso influencia e muito, não somente no Bitcoin, mas no mundo como um todo. Então, na sexta-feira, quando ele disse que cortaria as taxas de juros, que o tempo havia chegado, não disse quando nem quanto, mas o mercado ficou doido, né? O S&P 500 disparando, o Nasdaq também, o Ethereum, Bitcoin, tudo subiu, tudo começou a subir. Por quê? Quando as taxas de juros estão altas nos Estados Unidos, atrai o dinheiro para o dólar. Então, o pessoal investe lá na renda fixa nos Estados Unidos. Quando as taxas de juros começam a ser cortadas, significa que o dinheiro começa a sair dos Estados Unidos e procurar outras jurisdições, né? Vai vir para o Brasil, nós vimos aí o dólar começando a cair, vai para os mercados emergentes, vai para renda variável e também para Bitcoin. Então, o mundo começa a procurar ativos de risco para poder investir. E, de fato, quando as palavras do Fed foram ditas, o mercado já começou a ficar animado no oba-oba, né? E aqui nós temos nos ETFs Bitcoin, como já adiantamos no início da live, os ETFs Bitcoin viram uma entrada de 250 milhões na última sexta-feira, a maior no último mês. Então, parece que ficou muito animado o mercado com as palavras do Fed. E aqui termina dizendo, né, o Começo Letter, o mercado cripto está dando as boas-vindas para os cortes nas taxas de juros. Corte de taxa de juros é dinheiro mais barato. Lembrando, qual que é o duplo mandato do Fed, galera? O Fed é o seguinte, o Fed tem um duplo mandato lá, eles precisam controlar a inflação e também precisam controlar o emprego. Muitos dizem que isso aí não casa muito bem, não dá para controlar a inflação e também o nível de emprego, é um é outro, mas eles tentam fazer o trabalho deles, né? Esse é o duplo mandato. Então o que aconteceu? Durante a pandemia, começou-se a imprimir muitos dinheirinhos, e aí veio uma inflação descontrolada, a inflação começou a subir, chegou a bater 9% nos Estados Unidos. Meu gato quebrando tudo aqui. Aí, o que veio depois? O Fed, para controlar essa inflação descontrolada, o aumento de preços das coisas, o que ele fez? Começou a aumentar as taxas de juros. Porque quando você aumenta as taxas de juros, você inibe a economia, né? A pessoa que contrataria mais funcionários não vai contratar. A pessoa que pegaria um empréstimo para aumentar seu parque fabril também não vai fazer isso. Você não pega um empréstimo para comprar uma casa, um carro. Então a economia começa a arrefecer, começa a baixar. Então, quando a inflação aumenta, eles sobem as taxas de juros para tentar controlar a inflação. E quando isso começa a ser controlado, quando a inflação começa a baixar, né, reduz a atividade econômica e tudo mais, aí eles podem baixar as taxas de juros novamente, né, aliviando essa política monetária. O problema é que quando eles começam a cortar esses juros, às vezes eles demoram muito. E nas últimas vezes, depois dos anos 2000 que eles fizeram esse tipo de corte, para tentar controlar a economia, na verdade já era tarde e a economia entrou numa recessão. Aí o que é alegria, alegria. Oba, cortou a taxa de juros, agora é dinheiro grátis. Na verdade se torna um pesadelo para os investidores, uma vez que já lascou foi tudo. Então, o problema é, será que o Fed está cortando nesse instante porque já lascou tudo ou ele está conseguindo controlar a economia, né? Vamos lá, vamos continuar, se ele já conseguiu controlar a inflação, na verdade. Bom, aqui o próximo bilhetinho, deixa eu abrir a tela para vocês, dele é um membro do Fed e disse o seguinte: a direção das taxas de juros é para baixo, então ele reafirma, agora é só para baixo. Mais uma, o dele continua: não queremos fazer uma política monetária mais apertada, enquanto a inflação começa a cair. Justamente aquilo que dissemos. Quando a inflação começa a arrefecer, e se você tem uma taxa de juros elevada, se você deixa por muito tempo, você pode estrangular tanto a economia que vira uma recessão. Então, conforme a inflação começa a baixar, saiu de 9%, foi para 2,9%, embora o objetivo do Fed seja 2%, então os juros em 5,5%, então tem que baixar um pouquinho, porque está muito distante, tem um juro real bem diferente. O Fed diz ainda o seguinte: nós poderíamos ver umas taxas de juros neutras, tão neutras quanto 1%, né? Então, a taxa de juro real. Se hoje a inflação está em 2,9% e as taxas de juros são 5,5%, mais de 1% que você consegue ter de juros reais aí. Entretanto, conforme eles vão cortando as taxas, eles podem baixar aí para 1% essa diferença, ou seja, próximos de 2,9%, 4%, seria essa, baixar praticamente 1,5% as taxas de juros. O mercado espera que até o final do ano esteja em 4,25%, ou seja, 1,25% seria o corte ainda esse ano nessas taxas de juros. Só que tem aquele problema, como dissemos. O corte atual do Fed é porque já deu certo, já estão controlando essa economia, ou a gente só vai ver depois que tudo explodiu?
Isso nós vamos ver depois, né? E o Fed não cortaria as taxas de juros de 0,5%, porque isso causaria um pânico, né? Um medo no mercado nesse instante. Então, o Fed gosta de uma política que todo o mercado ele não quer trazer surpresas para o mercado, para que o mercado não fique alvoroçado. Olha, agora vamos correr para as colinas, não sei o quê. Alguma coisa que a gente sabe e vocês não sabem aí. Não, vamos aos poucos, vamos começando com 0,25. Então o mercado espera que realmente corte 0,25. Mas, no final do ano, um cortezinho de 0,5% aí. Então, vamos ver esses próximos capítulos. E aí, novamente, nós queremos um mercado de trabalho que ele fique onde ele está, ou seja, que não tenha mais desemprego. Então, já começa a haver o duplo mandato, como nós falamos. Eles controlam a inflação, não podem deixar os preços se elevarem de forma absurda, e eles também precisam controlar o nível de emprego. E agora que a inflação começa a baixar e o desemprego começa a subir, opa, vamos baixar essa taxa de juros aí antes que o mercado como um todo se lasque, né? Os adjetivos bacanas que a gente usa aqui. Então, deixa aí o mercado de trabalho onde está. Não aumenta esse desemprego. Vamos controlar essa economia. E aí o Daily continua dizendo que nós estamos longe de declarar uma vitória, mas nós estamos a caminho de levar a inflação para essa meta, né, de 2%. Beleza, então vamos mudar a inflação para o mercado de trabalho. Não podemos deixar o mercado de trabalho perder os seus empregos, né? E aqui ele está dizendo que não está ouvindo sinais de que as empresas estão se preparando para layoffs, ou seja, para demissões. Então ainda não chegamos a esse nível de recessão, segundo ele. Mais uma, se a economia começar a fraquejar mais do que antecipado, aí a gente tem que ser mais agressivo. Só que se eles forem mais agressivos, se a economia começa a fraquejar, dependendo do sinal que ele mandar ao mercado, né, com as palavras que eles utilizarem, nós vamos ver o pessoal correndo para as montanhas. E aí vem a seguinte questão. A história rima. Em 2007, essa era a manchete. Todos nós sabemos o que aconteceu depois, né? Então o mercado dispara depois que o Fed corta as taxas de juros em 0,5 ponto percentual. Opa, alegria, alegria. Fed cortou a taxa de juros. Então vamos tirar o dinheiro da renda fixa? Vamos comprar tesouro direto do Brasil? Vamos comprar. Não tinha Bitcoin ainda, mas o pessoal começa a tirar o dinheiro da renda fixa, né? De ativos mais seguros e começa a procurar a renda variável para tentar ter mais ganhos, já que a renda, o que eles estavam ganhando de renda fixa, já não compensa mais. O mercado fica extremamente alegre. Entretanto, o que aconteceu logo depois desses primeiros cortes de taxa de juros nos Estados Unidos? O mercado colapsou. E colapsou feio. Então, se a história rima, essa alegria que nós passamos nos últimos dias ainda nem cortou as taxas de juros? E aí, quando cortar? Será que vem a pancada? Bom, eu puxei aqui um relatóriozinho para a gente dar uma olhada sobre isso. O que aconteceu naquele bilhetinho, né, que nós estávamos mostrando aqui em 2007? Opa, vamos começar a cortar taxa de juros. Deixa eu colocar os índices aqui. Então aqui são as taxas de juros, né, os Fed Funds, e o índice S&P 500 aqui em cima. Deixa eu apagar aqui para a gente subir com esse monte de coisa na tela. Então veja que lá em 2007, onde estava a taxa de juros? Nesse nível de 5,3%. Inclusive é o mesmo nível de agora, um nível altíssimo. E eles começaram a cortar esses juros. Quando eles começaram a cortar os juros, o que aconteceu com a bolsa? Lascou tudo. Olha aqui atrás, em 2000, né, na bolha.com, também tínhamos uma taxa de juros elevados. Eles começaram a cortar essas taxas de juros. E olha só, o S&P 500 também quebrando tudo. Aqui novamente, em 2019, né, quando começaram a cortar os juros, lascou tudo a economia. No início teve uma pequena alta, mas aí era já o início da pandemia, né? O mundo já não estava muito bem. E aí nós tivemos um grande colapso. Isso aqui foi o corte começou foi em agosto, né? Foi em agosto de 2019. Então próximo aí, alguns meses depois já tivemos a pandemia e a bolsa também colapsando. E agora nós estamos em 5,5 e eles avisaram, vamos derrubar essas taxas de juros. Será que agora vamos ter uma correção no S&P 500, levando a uma correção de todos os mercados? E quanto tempo isso poderia durar? Quanto tempo isso poderia durar? Então a questão é saber agora se o Fed conseguiu fazer o seu trabalho, se ele conseguiu fazer o seu trabalho de controlar a inflação, que pelo visto já está em vias de ser controlada, né, saindo de 9% indo para 2,9%, apesar do objetivo ser 2%, eles conseguiram baixar essas taxas de juros sem trazer uma recessão ao mercado. Só que isso a gente só vai saber nos próximos capítulos, não agora. Então a euforia inicial com o corte de juros, nós tivemos uma euforiazinha, né? O mercado subindo com o início dos cortes, mas depois já vimos que era tarde, Essa é a questão. E não conseguimos saber agora. Não conseguimos saber o que vai acontecer nesse exato instante. Só estou trazendo esses insights para vocês, hein? Minha nossa!